Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. É sempre bem-vindo, Pedro Paulo. A gente tem sempre umas missões para você, né? E a ideia desse programa sobre como aceitar as realidades da vida partiu de um episódio do seu Reforma Íntima na Prática, eu creio, né? No qual você utiliza um texto do Hamed, intitulado A Arte da Aceitação, no livro Renovando Atitudes. A gente tem usado muito o Hamed e esse livro em especial em algumas conversas nossas, né? Nesse texto, Hamed diz que só conseguimos modificar aquilo que reconhecemos em nós mesmos. Então, como é que a gente pode sair dessa ilusão, muitas vezes, em que a gente vive e aceitar a realidade de uma dificuldade que se apresenta? Numa das palestras que eu fiz no programa Reforma Íntima na Prática, eu falei sobre auto-engano, que inclusive o Hamed também tem um tópico que ele fala sobre ilusão. O auto-engano, ele parte principalmente do processo da ignorância e da falta de consciência que a gente tem da realidade da vida. E a aceitação, eu só consigo desenvolvê-la a partir do momento em que eu começo a ter o autoconhecimento e também o conhecimento da realidade da. Às vezes nós não aceitamos as coisas ou por ignorância, né, por desconhecermos as realidades e as leis naturais da vida, ou por negarmos, por não querermos aceitar a realidade, né, que às vezes a gente até já conhece, a gente já sabe que existe, mas a gente não aceita por uma revolta, por uma rebeldia nossa, né, por uma teimosia nossa, de lidar com aquilo que a vida nos impõe. Lembrando que antes de virmos para cá, segundo a doutrina espírita, antes de reencarnarmos, nós temos compromissos a ser cumpridos aqui na Terra, né? A serem cumpridos. E que muitos desses compromissos, às vezes, a gente aceita antes de vir para cá. Às vezes, não. Às vezes, a gente vem de história. Por isso que, em muitos casos, em muitas experiências, nós vemos dentro de nós e dentro de outras pessoas algumas atitudes rebeldes, algumas atitudes revoltadas, o que impede da gente aceitar as realidades que a vida nos impõe, principalmente as realidades ditas negativas, entre aspas, porque, na verdade, a gente percebe, a partir da perspectiva da eternidade do espírito, que não tem nada negativo, né? O negativo, que nós achamos que é negativo, no fundo, é uma proposta pedagógica positiva para a nossa evolução. Como seria mais fácil, né, Pedro Paulo, se a gente tivesse essa perspectiva do aprendizado, né, em todas as situações que se apresentam, né? Eu queria passar a palavra para a Miriam. O interessante, Ana, que você falou tudo e o Pedro Paulo também. Quando a gente aprende a aceitar, a gente começa a aprender, né? Mas o nosso, vou chamar de instinto, eu acho, acredito até de uma forma bastante errônea, mas o instinto da rebeldia é uma coisa impressionante na nossa humanidade, né? A gente não aceita as nossas frustrações, a gente não aceita que a vida nos negue alguns desejos que a gente tem, né? E aí a gente fica nesse papel da rebeldia, da não aceitação. Pedro Paulo, na prática, aceitar que as dificuldades são aprendizados requer um esforço que não começa diante da prova, né? Então, eu estou diante de uma dificuldade, aí, de repente, acho que vai surgir do nada, num passe de mágica, o meu aprendizado, que vai me dar serenidade, me dar toda uma estrutura para enfrentar de uma forma mais serena. Há alguma forma de eu colocar, aos poucos, e treinando essa aceitação? Eu acho que uma das formas é a gente tentar se livrar do vitimismo, né? E aí uma boa dica é a gente refletir muito sobre o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre a justiça das aflições.
Aliás, é um dos maiores capítulos que o Evangelho traz. Hoje eu tenho o Evangelho aqui em casa, a gente vai adentrar nesse capítulo, que eu gosto muito especificamente, né? Que ele vai falar das provas, das causas remotas e das causas atuais das aflições, ou seja, das causas que eu cometi nessa vida, das minhas aflições e das causas de vidas anteriores. Porque o vitimismo, ele é um reflexo do meu orgulho, aonde eu termino me isentando de toda a responsabilidade, da aflição que eu passo. E aí eu não aceito aquela situação, né. Normalmente eu me vitimizo, eu me revolto, eu me rebelo. Então, assim, nós não somos vítimas de nada. Nós estamos aqui cumprindo, um planejamento da qual nós temos uma oportunidade. Essa que é a verdade, que nós temos que aproveitar essa oportunidade. É bem verdade que, você falou aí sobre a questão instintiva, onde eu poderia colocar o orgulho e o egoísmo dentro desse processo instintivo, né. E o orgulho e o egoísmo, eles sempre pedem uma posição autocentrista, egocentrista, onde o nosso ego sempre está no meio disso tudo, pedindo para que as coisas sejam feitas, do meu modo, né, ao meu desejo, sempre da minha forma. E as coisas não são assim. Eu tenho que entender que eu faço parte de um todo. Eu estou dentro de um mecanismo muito grande, aonde eu sou uma peça fundamental e única, aonde eu tenho uma experiência extraordinária, eu tenho múltiplas potencialidades para serem desenvolvidas. E eu sou muito amado, eu sou muito querido. Eu não preciso me sentir melhor do que ninguém, eu tenho que acabar com essa história de que eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o preferido, né? E é onde eu tenho que me sentir amado e amar. É essa a proposta que eu preciso desenvolver dentro de mim. Ou seja, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que amadurecer espiritualmente, eu tenho que me tornar um adulto espiritualmente. Eu tenho que deixar essa postura de uma criança vulnerável, de uma criança mimada, de uma criança abandonada, né, que às vezes surge dentro da gente em função de todos os traumas que a gente viveu, né, e que a gente ainda não conseguiu ressignificar diante de várias infâncias, talvez disfuncionais, mas que a gente já tem conhecimento suficientemente, pelo menos para começar a dar os primeiros passos em termos de uma maturidade espiritual, né. Então, assim, é essa a proposta que aos poucos a gente tem que começar, pelo menos despertando a nossa consciência. Se a gente ainda não consegue mudar a título de emoção, a título de comportamento, mas pelo menos a título de pensamento eu já começo a modificar isso aos poucos, né. É óbvio que aceitar não significa que eu vou mudar do dia para a noite, a gente não muda do dia para a noite. Tudo começa na minha consciência. Eu acho que aos poucos a gente vai desenvolvendo. Então, uma dica, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, eu acho que é a gente começar a se livrar desse vitimismo. Quando a gente se livra desse vitimismo, a gente começa a assumir a responsabilidade sobre essa compreensão de como a vida realmente funciona. Ou a gente está no vitimismo, né, Pedro Paulo, ou a gente passa para a culpa também, né? Que eu acho que são duas facetas da mesma moeda, né? Que também não permitem que a gente aceite e lide, né, com alguma situação que está se colocando de forma muito, às vezes, negativa para a gente. Thelma, você tem alguma coisa para comentar, para perguntar? Olha, Pedro Paulo, em relação assim às pessoas que estão lidando com familiares que assim ela pode se reorganizar nesse sentido, em relação assim às drogas ou qualquer outro tipo de dor, né, doenças, esses processos de dor e sofrimento que a pessoa tem que lidar e não consegue. Como é que você poderia assim colocar para a gente, né, norteando um pouquinho esse trabalho, que a gente sabe que é através do autoconhecimento, mas sempre é bom a gente ter um norte em relação a todo esse processo.
Eu vou só repetir, você está perguntando em relação como lidar com um familiar que vive um problema de Isso, drogadição, é isso? exatamente isso. Tá. Lembrando que, na minha opinião, não só como espírita, mas como psicólogo e pessoal, a drogadição, para mim, é um dos maiores dramas que a gente vive, tá? Em termos de autodestruição e de flagelo humano, tá? E eu digo isso, não sei se eu já revelei aqui, já revelei em outras palestras, eu tenho um irmão dependente químico, eu vivi esse drama de perto. Hoje ele está mais ou menos há 6 anos limpo, mas a gente viveu mais ou menos 20 anos com esse drama da drogadição. E não é fácil, não é uma situação tão fácil, tão simples. Porém, a aceitação ela é um passo fundamental, né? Os estudiosos da dependência química, tanto do dependente químico quanto da família do dependente químico, eles explicam que quando a família ela sabe do problema da dependência química, ela tem algumas fases de adaptação em relação à realidade. Então, no início, ela nega a realidade, depois ela tenta controlar o uso de droga da pessoa, depois ela se frustra, porque ela não consegue controlar o vício, é impossível. Depois ela fica com raiva, ela se ressente, ela se magoa e ela se afasta. Depois ela vai entrar, talvez, no processo de aceitação, e aí ela começa a aprender a lidar com o processo da doença. Não são todas as famílias que chegam nesse último estágio. Muitas famílias elas ficam com raiva e se afastam. E aí elas ficam num processo, às vezes, de acolher e de se afastar, de acolher e de se afastar. Elas não conseguem entender tecnicamente a doença e nem aceitar e lidar com a doença. Elas ficam tentando controlar, elas não conseguem controlar, e aí elas se afastam. Mas é preciso que se tenha aceitação. A dependência química ela é uma doença a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. Ela tem dependência tríplice e a nível espiritual, né? E eu sempre falo duas coisas. Para você lidar com a dependência química, qual é a dependência química, você tem que ter paciência e tolerância. Você não consegue lidar, tá? E você tem que ter uma coisa fundamental chamada desligamento emocional com amor. Desligamento emocional, por quê? Porque vão ter situações em que o dependente químico ele vai para o buraco, ele vai chegar no limite. Quem trabalha com dependência química sabe que o dependente químico ele pode chegar ou no hospício, ou na prisão, ou no cemitério, ou no hospital. São os quatro lugares que eles podem chegar, devido ao limite que a droga leva. Isso gera um nível de tensão e de apreensão muito grande para a família. Então, tem certos momentos que, para a família não ir para o buraco junto a nível psicológico, ela precisa se desligar emocionalmente. E isso não é fácil, isso é muito difícil, mas é possível. Ela precisa se afastar emocionalmente daquela pessoa, mas ela pode fazer isso com amor, ela não precisa fazer isso com ressentimento, com raiva. Pedro, como é que faz isso com amor? Todos nós, espíritas, sabemos que nós temos várias formas de se conectar a nível espiritual. Nós temos a nível físico, por exemplo, aqui nós estamos nos conectando virtualmente, mas nós estamos vendo e ouvindo uns aos outros. Mas nós temos a conexão mental, nós temos a conexão energética, nós temos a conexão vibracional. Então, quando eu digo para se desligar emocionalmente, é para eu não me conectar fisicamente com aquela pessoa que está se autodestruindo através das drogas. Mas eu posso continuar vibrando por ela, eu posso continuar rezando por ela, eu posso continuar emanando amor para aquela pessoa. Só que eu não posso ir até onde aquela pessoa vai, porque se eu for, eu vou me destruir junto com ela, correto? Porque ela vai em zonas vibracionais muito pesadas, eu diria muito umbralinas, mesmo ela estando no plano material, né? A conexão dela com o plano espiritual é muito densa. Então, é preciso que haja um afastamento
de quem está ao redor dela, porque senão você não consegue também respirar. Então, assim, é uma doença, você precisa compreender que é uma doença e aceitar isso é muito difícil, porque as doenças mentais, infelizmente, ainda há um estigma, ainda há uma ignorância muito grande, né, para as pessoas entenderem e lidarem. Às vezes a pessoa fica pensando que é uma questão de fase, é uma questão de temperamento, né, é uma questão de despertar. Não é, né? Se não tiver um tratamento adequado, se não tiver um manejo adequado, dificilmente a pessoa consegue sair daquela situação. E tudo passa pelo processo da aceitação. O fato da família aceitar que é uma doença não significa que a pessoa vai sair da doença. Até porque aceitar uma situação não significa que a situação vá se resolver. Aceitar uma situação significa que eu tenho mais condições de lidar com aquela situação, não que aquela situação vai se solucionar, né? Mas a aceitação ela é fundamental para lidar com o processo de drogadição de um familiar. Sem ela, a coisa fica muito mais difícil do que já é. Falando nessa questão da aceitação, Pedro Paulo, explica um pouquinho melhor qual é essa diferença entre aceitar e se conformar, né? É a mesma coisa? E entre perseverar e ser teimoso em alguma situação. O que é? Qual é o pulo do gato aí? Tá, vamos lá. Aceitar, na verdade, é simplesmente porque às vezes a gente diz assim: "Ah, eu vou aceitar", soa como se eu tivesse o poder de como é que eu posso dizer? Para De mim, às vezes, deixar a coisa acontecer ou não, né. É tipo, tipo assim, larguei mão, né? por exemplo, pegando o recorte do dependente químico, eu vou aceitar que ele é o dependente químico, como se eu dissesse assim: então agora eu estou deixando que ele use droga. Não, ele já usa droga. Ele vai usar droga independentemente de você aceitar ou não. Aceitar não é uma chancela, né, não é uma liberação que você faz, não é isso. Aceitar é você simplesmente entender a realidade. A realidade ela já está posta para você, ela já existe. A questão é que você está indo contra a realidade. E ir contra a realidade está te tirando as possibilidades de você lidar, inclusive de solucionar aquele problema. Porque você Uhum. não consegue mudar aquilo que você não aceita. Não existe isso, né? Porque aquilo que você não aceita, você nem sequer enxerga. Como é que eu vou mudar algo que eu não enxergo? Como é que eu vou mudar algo que eu não consigo entender? É a mesma coisa se eu Muito bem. chegasse para vocês e dissesse assim: olha, vocês a partir de hoje, vocês são responsáveis pela segurança de um prédio de 30 andares. Assina aqui um contrato comigo. Aí vocês vão dizer assim: poxa, mas como é que a gente vai cuidar de um prédio de 30 andares se a gente nem conhece esse prédio? Então, aceitar significa conhecer a realidade. Sem conhecer a realidade, você não consegue fazer nada. E isso é um exercício, né, Pedro Paulo? Não é às vezes tão simples, não. Exige um aprendizado intelectual e Sim. emocional, né? E uma predisposição para sair do teu ponto de vista e olhar outro ponto de vista. Porque nós somos muito obtusos nesse sentido, né? Nós somos muito, às vezes a gente fica muito preso às nossas distorções da realidade, a gente fica preso somente ao ponto de vista. E aí entra nessa questão do conformismo, né? A aceitação ela é muito diferente do conformismo. Por quê? Porque ela te abre a possibilidade de raciocinar, de refletir, é diferente. Enquanto que se eu fico preso num padrão inflexível, aí sim, aí eu fico limitado. É porque às vezes, e aí entra essa questão da perseverança e da teimosia, né? Eu sou muito favorável, eu sempre busquei muito o conceito da mente aberta. Eu lembrei agora do filme O Nome da Rosa, não sei se vocês lembram, alguém viu, e que o Sim, ponto claro. principal do filme era que naquela época não podia rir, né? Não podia rir. Se risse, morria.
todo mundo tinha que ficar sério. E aí, eu não sei se era isso, mas se tivesse livros que as pessoas lessem, que se rissem, aqueles livros tinham que ser queimados, né? Então, assim, é um padrão muito flexível, muito rígido. Tudo que para mim é muito rígido, eu descarto, porque para mim eu acho que a liberdade ela tem que existir nesse sentido. Nós ainda desenvolvemos muito pouco da nossa potencialidade. Então, por mais que a liberdade ela nos possibilite chegar a alguns extremos, e os extremos ele faça com que a gente cometa os excessos e os erros, ainda assim eu sou favorável que a gente tenha liberdade para poder explorar todos os cantos das nossas potencialidades, para depois a gente gerar o discernimento. Eu sou favorável a isso. Porque quando chega alguém limitando a gente, e dizendo que a gente só tem que andar aqui ou andar ali, essas experiências não deram certo na humanidade. Eu não sou favorável a isso, né? Tudo bem que cada um escolhe aonde quer andar. Se tu queres ir para o extremo, tu vai. Se tu acha que lá vai dar certo ou não, é uma questão sua. Então, assim, eu acho que a aceitação, ela te permite isso, de você verificar quais são as possibilidades que você tem. Não é uma questão de ficar conformado. Pelo contrário, às vezes você ficar ali com uma visão unilateral, né, com uma visão rígida, pode, sem você perceber, você pode estar ali se conformando apenas com uma possibilidade. Quando aceitar a realidade pode te dar um estado de espírito aonde tu possa abrir tua mente para verificar outras possibilidades de solução, né, outros prismas para você resolver aquela situação. E em relação à teimosia, eu acho que a gente tem aí como análise, né, para verificar quando a gente persevera e quando a gente está teimando, 2 indicadores: a repetição e o tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema. E aí eu estou tentando resolver esse problema. Já há algum tempo, da mesma forma, eu estou repetindo a mesma coisa. Eu estou repetindo a mesma estratégia. Já há algum tempo, tem alguma coisa errada, né? Porque se eu estou repetindo a mesma coisa, esperando resultado diferente, o nome disso chama-se insanidade. É mais que teimosia, né? É mais do que teimosia, né? Isso vale muito para os relacionamentos afetivos, né? Tem a história aí do coração, Insensato Coração, não sei se é da Alcione, a música do Insensato Coração, né? Que todos nós sofremos em algum momento da nossa vida, ou ainda sofremos, quando a gente insiste, né, naquele relacionamento, a gente está ali insistindo, 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 quer dizer, já está um tempão, a estratégia é a mesma e não dá em nada. Ali é teimosia e insanidade. E aí é quando a gente precisa mudar a estratégia, né? Eu tenho que transformar isso de uma outra forma. Queria ouvir a Miriam e a Thelma. Miriam. Não, de tudo que está sendo comentado aqui no papo, é deixar a criança, né? Deixar de reagirmos como crianças mimadas, aceitar, né? Ou seja, enxergar a realidade. Isso tem muito a ver com o amadurecimento, né? E esse amadurecimento também se traduz em melhorar, né, o nosso plano evolutivo em termos de compreensão, de aceitação. E Hamed, Pedro Paulo, falou sobre quociente evolutivo. O que isso tem a ver com o nosso papo? Você pode falar? Eu gosto dessa frase. Essa frase eu já uso há alguns anos. Uma das minhas primeiras palestras que eu falei sobre aceitação, eu pincei esse texto dele, né, sobre quociente evolutivo. Ele fala, inclusive, deixa eu ver se eu resgato a parte do texto que ele fala sobre isso. Está aqui. A aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados. Esses indivíduos retêm
um considerável coeficiente evolutivo. Aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, né? Então, assim, coeficiente evolutivo é quando eu não luto mais contra as leis da vida. Eu já sei, eu já entendi todos os mecanismos da vida e eu aceito, eu me adapto em relação a eles. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de desencarne coletivo, né? Desencarne coletivo é uma lei natural, nós sabemos disso. Não é a primeira vez, nem vai ser a última vez que acontece isso no planeta. Aliás, no universo. Então, diante de um desencarne coletivo, o que eu posso fazer? Ou eu me rebelo, ou eu me revolto, ou eu me desespero, ou eu aceito. Se eu tenho um coeficiente evolutivo, eu vou entender e eu vou aceitar. Ou então eu vou ficar como... eu fico, às vezes, vendo muitas pessoas com um certo ar de revanchismo, os religiosos, alguns religiosos, dizendo aí, ó, tá vendo? Ninguém aceitou Jesus, ninguém crê em Deus, por isso que está acontecendo tudo isso. Tipo assim, se vingando, porque, né, está acontecendo. Não, faz parte, é um processo natural, é um processo da evolução. Ou então algumas pessoas estão, porque está sendo limpo, está sendo isso, está sendo aquilo, que pode até estar sendo, mas é natural. E o que a gente tem? A gente tem que se preparar, né, para essa situação que todos nós estamos passando, que nossos familiares estão passando, né, que não sabemos, né, qual a senha de cada um, vamos usar dessa forma, né, para fazer o processo da passagem ou para passar por um processo de sofrimento físico ou não. É uma situação difícil que afeta todos nós, sim, que tem afetado todos nós, tem gerado uma apreensão, uma angústia, uma imponderabilidade, sim, né? Então, assim, esse coeficiente evolutivo, ele significa dizer o seguinte: primeiro, nós temos um controle universal chamado Deus. Segundo, Deus criou leis que não são leis dos homens. Não são essas leis que nós estamos acostumados a ver, que são corruptíveis, que são mutáveis, né? São leis universais. Terceiro, nós fazemos parte de um processo chamado natureza ecológica, um ecossistema, e que é controlado por uma inteligência suprema. Outra questão, nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui apenas para acumular alguns bens materiais, alguns títulos, para termos só superávit nas nossas contas bancárias. Nós estamos aqui para além disso. Tudo isso são instrumentos. E nós temos cada vez mais, sim, que nos exercitarmos conscientemente, alimentarmos nossas consciências para entendermos isso, praticarmos isso. E como que a gente vai tentar fazer desenvolver essa proposta que a doutrina e todas as religiões pedem para a gente de sermos seres espirituais numa experiência material, atacando nossas feridas emocionais? Por que nós dependemos tanto do material? Porque nós queremos usar o material para sarar nossas feridas emocionais. É por isso que nós necessitamos tanto do material, é por isso que nós sofremos tanto pelo material. É por isso que nós dependemos tanto de roupa, de carro, de dinheiro, de sexo, de comida, de status. Por causa das nossas crianças interiores machucadas. Nós precisamos tratar, nós precisamos cuidar. Quanto mais nós cuidamos, menos nós dependemos das coisas materiais, mais espiritualizados nós nos tornamos. Então, essa proposta, esse coeficiente evolutivo que a gente precisa desenvolver. É fácil? Não é fácil, mas pelo menos agora a gente já está entendendo. Porque antes nem entender a gente entendia, a gente era totalmente ignorante. Eu, pelo menos, era totalmente ignorante em relação a isso. Até 2 décadas atrás eu não entendia nada disso. Agora que eu li Hamed, eu estou entendendo. E aí, como Deus está me presenteando ficar repetindo isso nas palestras, eu não esqueço. Porque é fácil esquecer. Graças a Deus que eu faço as palestras.
Que aí eu não esqueço, por exemplo, eu vou sair daqui hoje lembrando disso. Olha, eu tenho que cuidar das minhas feridas emocionais, porque não adianta nada eu ficar ganhando dinheiro, né, ficar tendo isso, tendo aquilo, se eu não cuidar dentro de mim, porque eu vou continuar dentro das materiais, minha vida vai passar, voltar para o plano espiritual, e meu espírito vai voltar do mesmo jeito, né? Eu Eu acho gosto que é mais ou demais menos essa desse. questão, quando o Hamed fala que a aceitação ela é uma característica dos adultos serenos. A serenidade ela só vem quando eu apazigo meu coração e minha mente. E aí a gente olha para a gente e pergunta, como é que está a minha ansiedade? Como é que está a minha angústia? Como é que estão os meus medos? As minhas inseguranças? Como é que estão os meus ciúmes? Né? São questões que eu preciso analisar para poder chegar nesse coeficiente evolutivo. E aí, quando eu chego nesse coeficiente evolutivo, aí a gente começa a se aproximar, por exemplo, no nível do Chico Xavier. Para ele estava tudo tranquilo, estava tudo bem, né? Como é complicado isso, né? Cada vez que a gente lê o Hamed, a gente se depara com grandes verdades que parece que a gente sabe, mas não consegue executar ainda, né? Quando aquilo ainda está na mente, mas quando a gente vê a situação se colocando, a gente ainda se revolta, a gente ainda não entende, a gente fala que não é possível, como é que isso está acontecendo comigo. E a doutrina espírita, Pedro Paulo, a gente sabe que ela tem ferramentas para nos ajudar em todo esse processo de aceitação, né? Que detalhes da doutrina espírita que você considera que nos auxiliam mais nessa questão? Eu acho que o Evangelho em si, ele traz aí um código moral fantástico, né? Para gente, não só para a gente se auto-perceber, mas ele traz um programa, eu diria, moral e terapêutico para a gente seguir. Eu tenho o costume, e aí isso não é uma regra, isso é só uma sugestão. Eu faço evangelho aqui em casa toda semana e eu faço de maneira seguida o evangelho. Eu não faço de maneira aleatória. Eu tenho um roteiro, eu tenho um livro de perguntas e respostas, e aí eu sigo esse livro de perguntas e respostas e sigo de maneira seguida os capítulos, né? Tanto que agora a gente, como eu falei para vocês, a gente está entrando no capítulo 5, segue todo ele. E isso tem transformado muito, tem ajudado muito a gente aqui em casa, né? Eu faço com a minha esposa, minhas filhas, inclusive, a gente, antes da pandemia, a gente convidava algumas pessoas aqui para casa. Agora a gente usa virtualmente, às vezes participam outras pessoas virtuais com a gente. Então, o Evangelho no Lar, ele ajuda bastante. O Livro dos Espíritos, juntamente com um livro chamado Filosofia Espírita, que também comenta cada pergunta, e para mim é fantástico. É um roteiro também de estudo que ajuda muito, muito a nível de conhecimento, de autoconhecimento, né? Nessa proposta inclusive, de aceitar a realidade, porque é, é, a, a, o autor, não estou lembrando dele agora, vem na cabeça, agora ele fugiu, vou lembrar, do Filosofia, Miramês, ele detalha, né? Porque às vezes o livro do Espírito, as respostas são muito rebuscadas e tal, e o Miramês, de uma maneira muito simples, ele vai detalhando cada pergunta e cada resposta do livro dos Espíritos. E também é uma dica muito boa que eu dou. Além disso, tem, né, a oração, tem aquelas orações lá do final do Evangelho, que são muito importantes. A vasta literatura espírita, que traz aí inúmeras lições, e a base do espiritismo, que é a caridade. Eu acho que a caridade ela traz assim, ela traz uma capacidade de transformação, de sensibilização, e eu acho que uma compreensão desses mecanismos da vida que Hamed fala, sabe? Porque quando a gente se engaja num processo de caridade, num projeto de maneira contínua,
né? Principalmente aquele que a gente mete a mão na massa, que a gente vai lá mesmo na linha da miséria, junto com pessoas que estão ali passando fome, todo tipo de situação, estão em situação de vulnerabilidade social, situação de risco. Isso sensibiliza muito a gente. E sensibiliza muito a equipe espiritual que nos acompanha. Eu sei que a gente não deve ir pensando nisso, mas isso gera uma retaguarda espiritual para a gente muito grande. E essa retaguarda, eu diria, entre aspas, é um plano de saúde espiritual que a gente ganha. Né? Porque para lidar com depressão, para lidar com ansiedade, para lidar com angústia, para lidar com uma série de coisas. Agora, por conta dessa segunda onda, e por conta do toque de recolher, o nosso projeto Pão com Ovo, que a gente faz de madrugada, a gente teve que parar. E a gente está voltando agora em maio. Foram 2 meses parados. E nós tínhamos, acho que nós vamos fazer 4 anos do projeto. A gente nunca tinha parado. E eu senti muito. Foram 2 meses que eu, emocionalmente, espiritualmente, eu caí muito, mas muito mesmo. Por 2 meses parados sem o projeto. Então, assim, faz muita diferença a caridade. Muita Pedro Paulo, diferença. quando a gente está falando de realidade, né, ir para esse tipo de local que nos coloca em contato com a realidade, né? Porque às vezes a gente está numa bolha de proteção que nos impede de ver as dores da vida, né? As dores que estão permeando tanta gente, e a gente às vezes fica achando que a nossa dor é a maior dor, né? Então, quando a gente se abre para ver essas realidades diferentes, às vezes das nossas, né? A gente entra em contato com um outro mundo, né? Eu queria, antes, a gente está começando a estar aqui para o final do programa, queria passar a palavra para a Thelma, para você comentar, antes de eu pedir uma mensagem final aqui para o Pedro Paulo. Tá bem. Não, essa colocação que o Pedro Paulo falou, em relação a você buscar uma atividade, eu lembrei de uma palestra do Divaldo, depois vocês vão no YouTube e buscam, que é maravilhosa, que ele coloca que uma senhora foi conversar com ele, uma senhora padrão elevado, né, de classe alta, falando que queria se matar, ela já tinha um dia certo para cometer o suicídio. E aí, Divaldo, né, falando com ela, falou que não acreditava em nada, levaram ela lá para conversar com ele, como último recurso, mas ela estava determinada. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, você vai até onde ele mora, né, o bairro que ele mora, que é perto de vários locais que são pessoas necessitadas, e lá eu vou, foi no sábado, marcaram antes dessa questão da pandemia, eu vou te levar a um local que você vai ver várias pessoas que estão necessitadas. Ela falou, tá bom, eu vou adiar o meu dia só para poder te acompanhar e ver se eu realmente vou ter alguma razão de viver. Aí vou tentar resumir, porque é bem interessante. Então, ele foi e levou num bairro bem pobre, onde tinha pessoas acamadas, pobres, tinha um rapaz que a vozinha dele cuidava dele, e ele era tetraplégico, então não tinha condições, já era um adulto, e a avó cuidando, com muito sofrimento, né, a família, e aí nesse encontro, essa senhora falou, nossa, eu preciso ajudar essa família, eu preciso me dedicar, e começou a trabalhar em prol a essas famílias, esse local. Então, assim, ela buscou a razão de viver. Aí, depois, ela procurou de volta e falou assim, olha, eu não quero mais, né, me matar, eu busquei uma razão de viver, que é ajudar essas famílias nessas casas, que eram uma casa, uma atrás da outra. Então, assim, a caridade traz uma reforma, né, íntima de uma maneira inexplicável, né? Só vivenciando, né? É isso. A gente tem inúmeros casos que a gente conhece na comunhão, né, de amizades que a gente faz, que comentam a respeito disso e falam quão transformador é mesmo todo esse processo, na medida em que entram
nesse mundo da doutrina espírita e que promove realmente, a mensagem promove grandes transformações junto com a prática que passa a ser desenvolvida, né? Miriam, você quer completar alguma coisa? Ana, quando estamos conversando com o Pedro Paulo, é sempre um aprendizado. Então, eu vou poupar o tempo que eu teria para ouvir mais o Pedro Paulo. Pedro Paulo, a ideia agora é que você deixe uma mensagem final aqui para quem nos assistiu, né? Como é que a gente pode adotar uma postura flexível diante da vida, né? Isso é muito importante, de forma que a aceitação e a mudança se processem de forma mais fácil diante de duras provas a que somos submetidos. Eu acho que, diante de tudo que nós falamos, e principalmente diante de espíritos rebeldes ou de espíritos fracos, vamos usar esses dois termos, né? A rebeldia ou, às vezes, a fraqueza, que são os dois extremos do nosso orgulho, o que nós pedimos, a postura que nós podemos adotar é nos submetermos e pedirmos força, submissão e humildade, no sentido de diminuir o nosso orgulho, né? E de baixarmos a nossa crista, né? De baixarmos a nossa cabeça e deixarmos verdadeiramente sermos guiados, sabe? Sermos levados, segurarmos na mão de Deus e dizer assim: tá bom, me guia, me leva, sabe? Eu tô cansado de errar, eu tô cansado de teimar, eu tô cansado de me auto-enganar, de me iludir, sabe? De dar murro em ponta de faca, de ficar aqui insistindo numa coisa que só me fere, só fere os outros, de atrasar a minha evolução, né? Me dá força. Eu acho que a postura é virar para Deus e dizer assim: eu sei que você me criou, eu sei que você me criou para me ser feliz, para eu desenvolver todas as minhas potencialidades. Eu aceito essa paternidade, eu me rendo a essa paternidade, eu volto para casa, sabe? Eu paro de ficar comendo farelo com os porcos. E eu quero, não é nem querer ser feliz, mas eu quero ter paz, sabe? Eu quero ter paz no meu coração, eu quero ser instrumento de paz para as outras pessoas. Eu acho que essa é a postura flexível que a gente pode querer pedir. O que vier depois disso, com certeza vai ser bom para todos nós. Tem um texto que eu li, aliás, que eu sempre trago quando eu falo sobre aceitação. Ele é bem curtinho, eu vou ler aqui e depois passo a palavra para você finalizar. Ele diz assim, ó: uma vez eu li: aceitação é a solução. Desde então, um dia de cada vez, venho aprendendo a sabedoria desta frase. Tento não confundir mais aceitação com conformação, mas entendi que para chegar à sabedoria de aceitar, primeiro, precisamos negar as verdades que nos doíam e afrontavam. Segundo, manipulando Deus e os outros para que pessoas e fatos fossem do modo que queríamos. Finalmente, cansados, zangados e humilhados, passamos por uma fase de conformação cheia de mágoa e ressentimento com a vida, com tudo e todos. Desse fundo de poço, nessa noite escura da alma, fomos alcançados pelo amor de Deus. Ele se revelou através da boa vontade dos que nos acolheram e podemos ver então nosso caminho sob uma nova ótica. Não mais lutar contra. Somos caminhantes, somos passantes que hoje têm o privilégio de seguir, orientados pela oração, e eles nos apontam a aceitação como guia nessa jornada. Aceitação da nossa impotência perante o outro. Aceitação da ajuda de um poder amorosamente superior para recobrarmos a capacidade de viver nossa realidade com sanidade, compreendendo nossa vida como um processo.
Aceitação do que vamos descortinando nessa incrível jornada para dentro de nós mesmos, sem medo ou vergonha, compartilhando, nos revelando. Aceitação humilde, sem humilhação, de nossas dificuldades para mudar nosso modo de pensar, sentir e agir. Aceitação do exercício de rever nossas histórias, fazendo reparações, buscando nos relacionar melhor conosco mesmos, com os outros e com Deus. Aceitação da necessidade de nutrir nosso nível espiritual através do constante contato com Deus, na prece, falando com Deus, na meditação, ouvindo Deus, e na ação constante de vivenciar o amor, deixando-o transbordar na tarefa da caridade. A aceitação é a paz que nos chega depois de tanta luta. É aceitar até mesmo quem ainda não aceita nada. É aceitar quem ainda não gosta de tanta coisa, porque aceitar não é gostar, é apenas acatar o momento, o real. É parar de chorar o ideal perdido. Esse exercício poderá nos trazer serenidade, alegria, energia para agir, construir, recriar nossos destinos. A aceitação é mesmo a solução, é um sim à vida. Passo a palavra à nossa coordenadora. Pedro Paulo, onde está esse texto? Onde a gente pode achar? Esse texto não tem autor, mas eu posso passar para vocês. Nossa, é fantástico, é daqueles para a gente andar com ele, né? E recorrer a ele o tempo todo, especialmente nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, né? Queria te agradecer muitíssimo pela sua presença aqui mais uma vez, convidar Miriam e Thelma, né? Obrigada também pela participação de vocês. Convidar todos que nos assistiram a irem lá na nossa playlist. Nós temos várias outras entrevistas aqui com o Pedro Paulo. Tem também no nosso canal, né, da Comunhão Espírita no YouTube, o projeto Reforma Íntima na Prática, que também tem uma playlist, e eu particularmente gosto muito de assistir os seus programas. Eles vão ao ar aos sábados. Qual sábado do mês? Tá, segundo sábado de cada mês. Segundo sábado de cada mês, mas já tem os programas anteriores lá para quem quiser. Então, para todos vocês que nos assistiram, fica o nosso convite para vocês se inscreverem no nosso canal e acompanharem o nosso programa. A gente vai ao ar às quintas, às 19 horas. Esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigada e até lá.